Bom dia, irmãos. Domingo é sempre um dia especial, um dia em que temos a liberdade de buscar com mais intensidade a presença de Deus em nossas vidas. E esperamos que você esteja preparado para dedicar esse tempo de adoração e louvor ao nosso Deus. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos de 1 a 8, a primeira parte do versículo 8. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então é um texto que exalta este dom especial que nos é dado através do Espírito Santo de Deus, que é o amor, e que em nosso coração possamos transbordar do amor de Deus de uns para com os outros. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para o culto desta manhã. Querido Pai, mais uma vez, é tão bom estarmos na presença do Senhor no dia do Senhor. Agradecemos a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. E nós, ó Deus, neste momento pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique pelo sangue de Jesus Cristo, que nada venha interromper uma plena e íntima comunhão com o Senhor. Também neste momento, pedimos o agir do Teu Espírito Santo para que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração, transforme a nossa vida e molde o nosso ser para podermos expressar a beleza do Senhor Jesus em nossa vida. No nome de quem nós oramos. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talento queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente
missionários. Irmãos, nós tivemos o mês de setembro focalizando as nossas mensagens no tema de missões e nós interrompemos o nosso estudo do livro de Hebreus. E hoje nós vamos retomar do ponto em que nós paramos no texto de Hebreus. A última mensagem do texto de Hebreus foi focalizada no texto de Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. E hoje nós vamos nos deter nos versículos 4 em diante. Eu vou ler o texto bíblico então de Hebreus 12, 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se desvie o que é manco, antes seja curado. Então, irmãos, esse texto está falando sobre o agir de Deus na vida de todos aqueles que decidiram segui-lo e andar nos seus caminhos. Olha que esse texto vem logo em sequência daquilo que Deus fala sobre a carreira cristã do cristão. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 3, a exortação é que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E em sequência a este desafio de corrermos com perseverança a carreira cristã, vem esse texto que nós nos deparamos. O autor de Hebreus diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que ele dá a entender aqui, queridos, é que nesta carreira cristã, nós temos que passar por lutas. É aquilo que o apóstolo Paulo já mencionou no texto de Gálatas, que nós lutamos constantemente contra inimigos que se levantam contra nós. E o inimigo está dentro de nós mesmos, que é a nossa carne. E Gálatas fala, a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. O outro inimigo que Paulo nos revela são as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso no texto de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele nos orienta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então, Paulo nos coloca na posição de um soldado que enfrenta batalhas, e para que esse soldado seja bem sucedido contra os seus inimigos, ele tem que se revestir
de toda a armadura de Deus. E no versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, um outro inimigo que se levanta é Satanás e todos os demônios que o servem, que investem contra aqueles que decidem andar nos caminhos do Senhor, daqueles que decidem correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E o autor de Hebreus está dizendo aqui que eles, os hebreus, não estavam lutando contra o pecado, não estavam resistindo até o sangue. Eles estavam talvez se enfraquecendo, desanimando, mas eles estavam baixando a guarda e permitindo que o pecado talvez dominasse as suas vidas. Então, o autor de Hebreus começa a dizer como Deus trata aqueles que param de lutar, aqueles que cedem ao pecado, aqueles que baixam a guarda como soldados e não resistem até as últimas consequências, até ao sangue. E ele diz assim, versículo 5: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então, quando nós começamos a enfraquecer na nossa corrida cristã, Deus, ele começa a tratar conosco, e o autor diz: olha, não menospreze a correção do Senhor. O fato é que o autor está dizendo que se nós descuidarmos da nossa vida espiritual, nesta carreira cristã, Deus vai tratar conosco e vai agir de forma a disciplinar-nos, de maneira que nós possamos voltar a esta corrida de forma pungente. Então Deus, ele trata conosco, ele nos disciplina. O que é uma disciplina? Disciplina quer dizer instrução, exortação, advertência, correção. O fato é que nós precisamos correr a carreira cristã resistindo a esses inimigos que se levantam contra nós, a carne, o diabo e também o mundo, cujo Deus é Satanás, é o próprio Satanás, é o Deus desse século, e nós precisamos resistir ao pecado e às tentações que esses inimigos lançam contra nós. E quando nós fraquejamos, deixamos de resistir, Deus então vem a nós com disciplina. Fica-nos uma pergunta. Eu sei que esta palavra disciplina poucas pessoas gostam de ouvir, mas a Bíblia fala sobre isto, Deus fala sobre isto, e nós não podemos negligenciar esta instrução que Deus coloca para as nossas vidas, para o nosso bem, próprio bem, para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento espiritual. Por que Deus nos disciplina? Primeiramente porque muitas vezes nós cedemos ao pecado. Esta concessão ao pecado, muitas vezes ela é involuntária, mas cedemos e Deus trata conosco. Outras vezes nós cedemos voluntariamente. Nós percebemos que estamos nos afastando de Deus, mas de alguma forma, por causa da tentação que nós estamos recebendo, deliberadamente nós decidimos pecar contra Deus, desobedecer a Deus. Então, por causa disto, Deus nos disciplina, porque nós cedemos ao pecado. É isto que o autor está dizendo: na vossa luta contra o pecado,
ainda não tendes resistido até o sangue. E quando nós não resistimos o suficiente, quando nós cedemos, nós estamos abrindo a porta para Deus agir em nossa vida, para nos restaurar daquele pecado que nós cedemos e que nós estamos praticando. A disciplina só vem porque nós deliberadamente decidimos pecar contra Deus. A segunda razão por que Deus nos disciplina é porque Ele nos ama. Algumas pessoas entendem mal o amor de Deus. Acham que disciplina não é amor. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que só disciplina aquele que ama. Versículo 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Estas palavras descritas neste versículo são palavras duras, são palavras que revelam a firmeza de Deus contra o pecado e a maneira como Deus age para com o filho que decide rebelar-se contra ele, para com o filho que se torna rebelde e desobediente. Ele diz assim: o Senhor corrige a quem ama. Se Deus está nos disciplinando, irmãos, é porque Deus está demonstrando verdadeiramente que nos ama. E ele diz, e açoita a todo filho a quem recebe. Olha, esta palavra açoitar não é uma palavra fácil. É uma palavra que significa justamente dar cintadas, açoitar. É isto que Deus faz. Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. É como um pai que tem o seu filho que deliberadamente decide desobedecer às suas instruções e às suas ordens. O pai precisa corrigir o filho. O pai precisa instruir o filho. O pai não pode permitir que o filho continue andando nos caminhos da desobediência e da rebeldia. O motivo é que, se o pai permitir que o seu filho ande no caminho da desobediência, o seu filho vai se dar muito mal na vida. E o pai quer evitar consequências desastrosas para com o seu filho. É melhor ser disciplinado pelo pai do que ser açoitado pelo mundo, ser açoitado pelas consequências do pecado. Então, a segunda razão por que Deus disciplina, irmãos, é porque Deus nos ama. Se porventura você está sentindo açoites da parte de Deus, saiba que Deus está revelando seu amor para com você. Outra razão que está descrito aqui na Bíblia, porque Deus nos disciplina, não somente porque Ele nos ama, é porque Ele nos fez filhos amados dEle, em Cristo Jesus. A Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus nos disciplina porque nós somos seus filhos. Isto é um privilégio que Deus nos deu. A palavra de Deus nos versículos, na parte 6 ainda, diz assim: porque o Senhor corrige quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como a filhos. Eu sou pai. E quando os meus filhos precisaram receber disciplina por causa da desobediência, eu assim o fiz para bem deles. Agora, eu não vou fazer isto com o filho de outro casal. Eu vou disciplinar os meus filhos. Eu não posso disciplinar o filho do vizinho. Assim, Deus nos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então aqui ele faz um paralelo entre a paternidade humana e a paternidade divina.
todo pai humano que ama os seus filhos, ele vai disciplinar o filho quando o filho se mostra rebelde e contumaz e desobediente. Por isso que ele diz assim, por isso que ele diz isto. Pois que filho há que o pai não corrige? É natural que os pais corrijam os seus filhos. Agora veja o versículo 8, o que diz: mas se estais sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Veja que o autor de Hebreus faz aqui um alerta para nós, para todos nós que declaramos ser filhos de Deus. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, se nós deliberadamente desobedecermos a palavra de Deus, se nós involuntariamente nos afastarmos dos ensinos das Escrituras, Deus vai tratar conosco, porque somos filhos. Agora, preste atenção, se Deus não tratar com você, é sinal de que talvez você ainda não seja filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é necessário que você se arrependa dos seus pecados de todo o coração. Creia no Senhor Jesus Cristo e o receba como Senhor da sua vida. Creia que Ele é Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou. E que você tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E ande com Jesus e o tenha como Senhor. Somente assim uma pessoa nasce na família de Deus e se torna filho dele. Caso contrário, você tem apenas uma religião, dogmas, mas esses dogmas não o tornaram filhos. Se você não está sendo corrigido por Deus, quando você comete pecados e persiste em andar neles, você não é filho. Então, isso é uma séria advertência. Se você não é filho de Deus, continua sob a filiação de Satanás, como diz lá em João capítulo 8, versículo 44. Somos filhos de Deus, e não há por que não esperar a disciplina de Deus se nós andarmos em desobediência aos seus ensinos. Outra razão, irmãos, porque Deus nos disciplina, é porque nós precisamos aprender a submissão. Versículo 9: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Então nós precisamos aprender a submissão. Se você é pai, você sabe o que está falando. Nos primeiros meses, a partir do 8º, 9º mês, os nossos filhos, ainda que nem estejam engatinhando, eles começam a nos testar. E quando nós damos uma instrução e uma ordem, eles começam a andar em desobediência, e nós precisamos ensinar a eles o significado da palavra não. E quando nós dizemos não, é não. Ele não pode fazer aquilo. Mas ele vai testar-nos. Ele vai fazer aquilo que nós dissemos que ele não deveria fazer e vai fazer. Então nós precisamos começar a corrigir os nossos filhos bem cedo na vida, para que eles entendam que quando eles fizerem aquilo que nós não queremos que eles façam, eles serão disciplinados. Então eles precisam aprender a obedecer através da disciplina. Então a disciplina ensina a submissão. Pela graça de Deus, nós fomos bem-sucedidos na orientação, na correção e na disciplina dos nossos filhos. E nos primeiros anos, nós tivemos que usar muito a vara mesmo, para que eles pudessem aprender. Mas a partir do momento em que eles aprenderam a submissão, facilmente um olhar, uma palavra, já os levavam a fazer aquilo que nós estávamos instruindo, e a quantidade de disciplina diminuiu,
porque eles aprenderam a submissão. Então, irmãos, Deus nos disciplina para nos ensinar a sermos submissos às suas ordens. Assim, irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo é que justamente que nós precisamos correr a carreira cristã e precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé e resistir ao pecado nos limites da nossa força, entendendo, irmãos, que vivemos uma batalha espiritual. E se por alguma razão nós decidimos abaixar as guardas, desobedecer, Deus vai tratar conosco. Deus vai nos disciplinar. Nós aprendemos nesta manhã 4 motivos porque Deus nos disciplina. Nós vamos deixar para a semana que vem mais 4 motivos. E os motivos que nós destacamos nesta manhã foram esses. Deus nos disciplina porque nós cedemos ao pecado, porque nós desobedecemos. Deus nos disciplina porque Ele nos ama e como expressão do seu amor, Ele vai tratar conosco para nos tirar do caminho do pecado, porque as consequências do pecado são desastrosas e Ele quer evitar que nós recebamos essas consequências. Ele nos disciplina porque nós somos filhos de Deus. Isso é uma bênção, irmãos, porque isso revela que nós nascemos espiritualmente. Isso revela que nós temos uma fé verdadeira. Isso revela que de fato passamos pelo arrependimento verdadeiro e pela fé em Cristo. E que agora nós pertencemos ao Senhor e nós o temos como um Pai amado. E finalmente nós somos disciplinados porque nós precisamos aprender a submissão. Então, se você não quer ser disciplinado por Deus, se você quer evitar a disciplina de Deus, os açoites de Deus, então ande em obediência. Deus vai te tratar conforme a sua ação diante daquilo que você ouve como instrução da sua palavra. Se você obedecer, é como um pai que trata com o filho. Tudo estará bem. Mas se você desobedecer e perder aquela submissão, Deus vai te trazer de volta aquela submissão. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender essas verdades, que nós possamos continuar correndo a nossa carreira cristã, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que suportou a cruz, aquele que entregou a sua vida por nós. Que sejamos obedientes ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque nós temos um Pai amoroso que se interessa pelos seus filhos. Nós não somos bastardos, nós somos filhos do Senhor. Porque somos filhos, nós recebemos a disciplina como expressão do teu amor, nós recebemos a disciplina para nós sermos corrigidos do nosso pecado, nós somos disciplinados porque de fato somos seus filhos e através dela nós podemos aprender a submissão. Ajuda-nos a andarmos em obediência à tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.